muita igreja cristã que expõe a bandeira de Israel em seus altares ou dependências internas. Projeto Rena te diz: eles não deveriam jamais, nunca fazer isso. O verdadeiro símbolo do povo de Israel não é essa estrela, esse hexagrama que apresentam na bandeira atual. O verdadeiro símbolo de Israel é a menorá, o candelabro de 7 braços. Todo aquele que já estudou a origem do hexagrama já sabe que foram os cabalistas que introduziram esse símbolo. Pegaram um símbolo mais antigo do que o rei Davi e passaram a usá-lo como amuleto. Essa estrela, na verdade, é muito mais antiga do que isso. Era o símbolo do deus Renfã. E os árabes antigos chamavam esse símbolo, esse hexagrama, de selo de Salomão. Porque tem toda aquela história de que Salomão usava esse símbolo para invocar demônios na época que ele foi corrompido pelas 1000 esposas, etc. e tal. A presença desse símbolo na bandeira atual de Israel só tem um propósito. Só tem um: estabelecer a dominação dos falsos israelitas, os que se dizem judeus, mas não são. Apocalipse 3, verso 9, Yeshua exalta quem consegue distinguir os verdadeiros dos falsos. Ele diz: esses que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satã. E ainda tem evangélico usando esse símbolo dentro de suas igrejas. Depois, quando alguém diz que essas igrejas que têm esse símbolo não representam o Deus Yah, aí a pessoa vai ficar irritada. Mas essas pessoas não têm nem ao menos unção ou conhecimento revelado ou discernimento suficiente para entender que essa bandeira com essa estrela é um tapa na cara do povo de Deus. É um tapa na cara do verdadeiro Israel. É como se os cabalistas sionistas estivessem dizendo: olha aí, ó, quem manda na terra santa de vocês somos nós. Tudo que a gente diz, faz e coloca, eles aceitam sem questionar, aceitam sem pensar. Somos nós que definimos a terra santa de vocês. Está dominado por nós. É como se estivesse dizendo isso. Tem um monte de gente que diz que é de Deus, mas na verdade não é. E os sionistas cabalistas o tempo todo jogam na cara desse pessoal que eles não são de Deus coisa nenhuma. Porque teoricamente, se esse pessoal fosse de Deus, o Deus deles daria discernimento a eles e alertaria eles sobre o engano. E no entanto, eles continuam aí dizendo que é de Deus e continuam seguindo o engano. E toma engano. A bandeira cabalista se espalhou em tudo. No meio evangélico, no meio cristão, pentecostal, católico. A gente vê hoje em dia a bandeira cabalista no púlpito, na fachada da congregação, na capa da Bíblia, na capa do celular, no broche do pastor, no carro do irmãozinho, na camisa que ele usa no dia a dia. É por essas e outras que Yeshua HaMashiach disse: nem todo mundo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Quem não sabe fazer a distinção entre engano e revelação não tem nenhum tipo de ligação com Yahtzivahot, Deus dos Exércitos, El Shaddai. É necessário que isso seja falado. Essa pessoa que aceita tudo quanto é simbolismo maligno sem discernir, come tudo quanto é alimento sem discernir, recebe de César achando que está recebendo de Deus, é apenas alguém que frequenta a igreja porque acha legal. Fulano, ele vive como? Ele está direitinho na igreja. O pessoal fala muito isso. Ah, fulano vive direitinho na igreja. Isso não existe. Não existe. Antes de você professar qualquer apoio ao povo hebreu, o judeu, o israelita, primeiro você deve aprender a fazer a identificação correta das situações. Discernimento é um dom que deve ser buscado de Deus. Receba essa palavra leve e inocente. Não há lugar para estúpidos e insensatos no reino dos céus.